O Campeonato Gaúcho da Série A de 2013 conta no quadro de arbitragem com o montenegrino. O árbitro Leandro Alflen faz parte do quadro e já começa a participar de alguns jogos. Porém, quero saber do Leandro, como é que começou essa tua história na arbitragem, já que todo menino quer ser jogador, não juiz, né? Como é que chegou a esse início da tua carreira assim na arbitragem, né? Bom, minha carreira na arbitragem começou, ser bem franco, para ganhar dinheiro. Como professor de educação física, a remuneração é baixa. E eu tinha um amigo meu que já trabalhava com arbitragem de várzea há muito tempo, o Zenóbio Eduardo. E um dia eu perguntei para ele, meu, como é que funciona, como é que é essa história de arbitragem aí? Eu já apitava vôlei e basquete. Eu saí do segundo grau com 18 anos, já comecei a apitar vôlei e basquete, alguns torneios de brincadeira. E aí lá para 99, no ano de 99, eu comecei a apitar futebol de várzea. Mas para jogar futebol a coisa não dava certo. O professor de educação física na escola já falava quadril duro, cadeira dura, então tanto que eu jogava basquete na época, né? Eu cheguei a jogar 5 campeonatos gaúchos de basquete. Então o negócio para jogar futebol não dava certo mesmo. Então fui pro lado, comecei no lado da arbitragem para ganhar dinheiro, para suplementar a renda. E depois a coisa começou a ficar importante, começou a ficar de vez em quando, daqui a pouco era todo fim de semana, daqui a pouco tinha no meio de semana também. E a coisa foi ficando mais séria. Eu fui vendo que tinha um certo potencial para apitar e tal, tem altura, tem tamanho, né? Tinha uma postura. Então fui aprendendo regra de jogo, técnica de arbitragem com os mais velhos. E em 2006 surgiu a oportunidade, fiz o curso da federação e sou árbitro da federação desde 2006, hein? E a partir desse ano o ano passado já teve, né? Aparece na reserva, do quadro reserva, e esse ano efetivo agora já para alguns jogos da Série A. E já tem, como é que é o direcionamento para os jogos? Como é feito sorteio antes? Como é que funciona? Na verdade eu sou árbitro da federação eu fiz o curso em 2006, 2007 comecei a apitar. Começa a apitar base, júnior, juvenil, enfim. E em 2008 nós começamos a trabalhar como reserva na Série A do Gauchão já, fazer árbitro reserva, fazer quarto árbitro. 2009 começamos a apitar a segunda divisão e copinha, essa copinha que tem no segundo semestre da federação do profissional. Então eu já apito profissional desde 2009. Mas aí esse ano, agora no final do ano, que sempre a federação faz as promoções, no final do ano eu fui promovido para a letra A, porque são 3 qualificações de árbitro, A, B e C. Então fui promovido para a letra A agora no final do ano. E a escala funciona assim, hoje até o meio-dia sai a escala de quarta e quinta. Na sexta até o meio-dia de manhã sai a escala de sábado e domingo. A gente fica sabendo sempre um dia antes dos jogos, se vai trabalhar ou não. Bom, a remuneração no Campeonato Gaúcho com certeza é maior do que campeonatos de várzea. Eu acompanhei, estou apitando o final aqui do Campeonato Municipal de Montenegro, enfim. Qual é a diferença básica entre apitar um jogo de profissionais, um jogo de clubes aí que vivem disso e da várzea, onde o pessoal joga mais no fim de semana? Bah, diferenças são muitas e gritantes. A principal diferença é que nem tu falou, a remuneração. Tu ganha, sei lá, 4, 5 vezes mais trabalhando na federação. É uma remuneração bem interessante, tanto que eu comecei pela remuneração. Mas a questão, eu sempre digo, tu apitar um jogo de primeira divisão do Gauchão, por exemplo, tu tem que te preocupar com a questão técnica da partida. Tu não pode errar lance técnico, tu não pode deixar de dar um cartão que tem na regra que tu teria que dar, enfim. Não pode errar lance técnico, que tem câmera e tal. Na várzea, muitas vezes, tu tem que usar a famosa... O futebol tem 17 regras. A gente fala, na várzea, tu tem que usar 18, muitas vezes, que não existe, que é o bom senso. Então, muitas vezes, tu não tira um jogador por determinada situação. Muitas vezes, sei lá, tu tem que sentir o contexto da partida, entendeu? Então, tem várias situações aí que tu tem que sentir no futebol de várzea. Até porque no futebol de várzea, normalmente, quase 100% das vezes, não se tem segurança nenhuma. Não tem segurança de brigada, nada, que tudo isso na federação a gente tem... É muito difícil tu ser agredido, vamos dizer assim, na federação. Ali tu tem que cuidar a mídia e tal, porque tem TV, tem jornal. Se tu erra um lance técnico, tu pode correr o risco de não apitar mais. E na várzea tu tem que cuidar de ti mesmo, da tua saúde física. O mais é isso aí mesmo. A diferença técnica entre o jogador da várzea e um profissional é óbvia, né? Isso muda para o juiz na hora de correr, de acompanhar o lance, de estar em cima, de interpretar? Com certeza, com certeza. A gente tem lugares aí que eu apito aí no interior, principalmente, que se tu apita determinadas faltas, os caras ficam bravos. Porque é um futebol mais duro, mais viril.
Os caras, às vezes o cara brinca na arbitragem que se tirar a bola eles demoram 5 minutos para ver que não tem bola até se adaptar. Mas é muito diferente, porque mais ou menos tu já prevê aonde a bola vai. E a gente tem uma maneira de se deslocar no campo de jogo, nada é o acaso. A gente treina isso, enfim. E é muito diferente, porque na várzea, às vezes, claro, no profissional também acontece, mas na várzea acontece coisas inesperadas, assim, o cara tá pronto para dar um passe para a direita e ele volta o passe no teu pés, que tu tá atrás do cara esperando a jogada acontecer. Acontece bastante, muito. O erro faz parte, o ser humano ele erra, é normal. Quando erra num lance que não deveria, que não poderia ter errado, e é muito cobrado por isso, o árbitro de futebol talvez seja a profissão mais cobrada por erro, né? Mais que o centroavante ou o goleiro. E como é que o árbitro é preparado para conviver com o erro, com a realidade do erro, depois de ver que aquilo pode ter interferido no resultado de uma partida? Bom, aí tem várias situações. Primeiro, a gente tem uma orientação da nossa Comissão Estadual de Arbitragem com relação a isso. E a gente não é orientado a não falar sobre lances técnicos, enfim. Mas eu, particularmente, quando eu vejo que ocorre algum erro, eu procuro... A gente sempre fala, pô, errei uma vez, não vou errar a segunda. Se eu tiver a convicção do erro. Então tu procura agir da mesma forma que tu estava agindo até então. Até porque o erro nunca é intencional. Um árbitro da federação para ser promovido à CBF até os 32 anos de idade. E eu já comecei um curso de arbitragem, porque teve um curso da federação em 99 e teve uma lacuna aí de 7 anos, só teve um novo curso em 2006. Em 99 foi o ano que eu comecei a apitar, a coisa não estava tão séria ainda, não fiz o curso. Então fui fazer só em 2006, no próximo que teve, já fiz o curso com 28. Então, até tu percorrer aquela estrada de base, de juvenil, de júnior, de amador, enfim, para chegar no profissional, tu vê, eu levei o tempo médio que a arbitragem leva para chegar no gauchão, que foi 6 anos. É o tempo que mais ou menos todo mundo leva, uns um pouquinho antes, uns um pouquinho depois. Mas, mesmo assim, a minha idade já está estourada. 34 anos é o que eu tenho, é isso aí. Última pergunta, assim, grande gauchão agora, a grande mídia acompanha, e grandes rádios e TVs têm comentaristas de arbitragem, que comentam depois de ver o lance, geralmente depois de ver o lance, vai algumas vezes no monitor, no repetição. Como é que tu analisa os comentaristas de arbitragem? Bom, primeiro, tu é imprensa, tu sabe, a imprensa quer polêmica. Se não tiver polêmica, não tem notícia, né? Notícia bonitinha, ninguém quer ler. Esse é o exemplo agora de Santa Maria no fim de semana. Não, claro que isso não é só um caso que todo mundo olha, todo mundo gosta de ver um problema, digamos assim, na TV. Mas a questão do comentarista, tem alguns que são conscientes, que o cara diz assim, não, eu tive que ver 2, 3 vezes no monitor, então eu tenho que absolver o árbitro, eu estou aqui sentado na minha cadeira. O árbitro tem... O Gaciba fez uma reportagem um tempo atrás no Esporte Espetacular, se eu não me engano, que ele mostrava o lance na rua para a pessoa e o que tu daria? Amarelo, vermelho, não sei se tu acompanhou. E aquilo ali foi fantástico, porque aí ele dizia assim, não, mas o árbitro tem 1 segundo para definir esse lance. Tu tá olhando aqui várias vezes e tu não sabe, às vezes menos, e tu não sabe o que tu ia dar. Então, tem muito comentarista que bota pilha mesmo, entendeu? E tem muitos que falam muita bobagem, tem uns às vezes que dá vontade de pular da cadeira com a bobagem que os caras falam. Mas faz parte. A profissão do cara, e nem o Gaciba, que era árbitro, estava dentro do campo de jogo, o Simon também é comentarista agora, mas eles são bem conscientes. O Gaciba, pelo menos nos comentários dele que eu vejo, ele fala o que é. O árbitro errou, enfim, errou tecnicamente, por isso que eu falo do gauchão, tu não pode errar tecnicamente. Tem determinada regra que diz que tu tem que dar o cartão amarelo, aí tu vai lá e não dá, daí tu errou tecnicamente. Porque a regra é 80%, ela é a interpretação do árbitro. Interpretação eu tenho a minha, tu tem a tua, entendeu? Tem lances que a gente padroniza, todo mundo tem que interpretar da mesma forma. Mas é o ser humano, né? Não adianta. Isso aí, essa foi a entrevista com o Leandro Alflen, árbitro da Federação Gaúcha de Futebol, agora na Série A do Gauchão aí. Valeu.